Lemos então assim de pé, lemos juntos, com o favor de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 21, está escrito: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E este chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e com insistência lhe suplicava, dizendo: minha filhinha está à morte, está a morrer. Vem e me põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24, lemos juntos: e Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder. Damos-te graças das tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre as casas e famílias que estão aqui. Clamo hoje, em nome de Jesus, por este poder tão grande. Glorifica o teu nome. Meus queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Querido Espírito Santo, dou-te graça da tua palavra nos nossos corações, Senhor. Espero que de todo o coração que esta palavra traga alguns esclarecimentos e que possa responder às vezes a dúvidas, a questões, a perguntas, ou a ser também como um instrumento nas suas mãos para você poder falar com pessoas que colocam às vezes perguntas e problemas e dúvidas. E por isso, prepare-se para tomar notas. Se precisar de uma folha, de um papel, de alguma coisa, nós arranjamos para que você anote e que tome notas disto. Como se respondem determinadas dúvidas que aparecem. Quando pessoas vêm, e até algumas das pessoas já vieram na minha frente em algum culto e disseram, ao falar comigo depois, no fim dos cultos, normalmente, quando trocam impressões comigo, muitas pessoas já me disseram: pastor, eu vim aqui a primeira vez, eu gostei muito. Gostei muito de tudo, gostei muito de tudo, da música, dos cânticos, do que você disse, do que você falou, de ver as pessoas, gostei de tudo. Mas tenho a minha religião. E o que é que eu faço com a minha religião? Assim nunca lhe aconteceu isto? Quando pessoas perguntam sobre a sua religião, porque não sabem o que é que a sua religião tem a ver com a palavra de Deus ou com Deus. E religiões, existem mais de 1200 religiões à face desta terra. São como multidões de vozes diferentes a falar de coisas diferentes. Religiões são sempre a procura de baixo para cima acerca de Deus. Religiões são construídas a partir de pessoas que cá em baixo começam a dissertar acerca de Deus, a filosofar, a pensar, a imaginar, a idealizar, a escrever às vezes experiências com Deus, ou que têm sentimentos espirituais, ou que têm uma certa visão acerca das coisas de Deus, ou que têm uma criação de um Deus à sua maneira. E existe muita gente que diz isso. Eu cá tenho Deus à minha maneira. Será que isto é uma resposta séria, uma resposta certa? O que é que isto tem de verdade ou não? Quando nós olhamos para a Bíblia, ao falar sobre religiões, ficamos impactados logo com uma realidade. A Bíblia não fala nada sobre religiões. Você não encontra nada na Bíblia sobre religiões. Encontra, sim, algo muito importante, que está, por exemplo, um dos casos é este, em Efésios, no capítulo 13, versículo 14 e 15. Diz assim: por esta causa, Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz: por esta causa eu me ponho de joelhos
diante do Pai, amém? De quem toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Então, espera aí. Afinal, não fala de religiões, fala de uma família em que uma parte dessa família já está nos céus e outra parte da família ainda está aqui. E por isso, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de como Deus pensa, vamos esquecer por um momento este mundo. O que é que este mundo pensa? Este mundo pensa muitas coisas. Muita palermice, muita loucura, muita perversão, muito erro, muito engano, muitos caminhos que não levam a lado nenhum. Mas quando é Deus a dizer, Deus diz assim, olha que só há duas famílias. Uma família é minha, diz Deus, e outra família é do outro. Família dos meus filhos é só uma família. Só há uma. A família de Deus e a família que pertence ao outro. A quem? A Satanás, nem mais nem menos. Jesus disse isso aos fariseus que eram muito religiosos e Jesus disse aquela famosa frase aos fariseus, o vosso pai é o diabo. Oh, palavra que ele disse. Quando ele disse isso, o vosso pai é o diabo, ele disse, não, o nosso pai é Abraão. Ele não estava a falar de uma descendência física. Ele não estava a falar do pai e da mãe físicos. Ele não estava a falar daquele pai e daquela mãe que um dia se deitaram juntos e nasceu esta criança. Não está a falar disso. Ele está a falar da natureza espiritual. Está a falar da proveniência do Espírito. Está a falar de parecer-se com o Pai Celestial ou parecer-se com o diabo. De ser uma pessoa que em seu coração, nas suas ações, na sua vida, tem uma natureza de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos participantes da natureza divina. A natureza divina foi impartida para o nosso coração. Os filhos de Deus não querem mais fazer mal. Não querem causar dano nenhum, nem sofrimento nenhum. Não querem fazer mal nenhum a ninguém. Nenhum não pode, senão não é um filho de Deus. Porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Agora você vê pessoas todos os dias desonestos, corruptos, incorretos, sem consciência, que só não olha a meios para alcançar os seus fins e está a pensar o quê sobre esta natureza que lá está dentro. Uma natureza de prejudicar o seu próximo, uma natureza de passar por cima de tudo, uma natureza de fazer as coisas de qualquer maneira para conseguir o que quer, uma natureza de ser aldrabão e aldrabar tudo para chegar onde pretende, uma natureza de causar danos pensando que os danos dos outros lhe trazem algum bem. Isso não é natureza de Deus. Toda a gente à face dessa terra vive ou com a natureza de Deus, sendo impartido para nós a vida de Deus, a natureza divina na nossa vida, ou então tem a natureza do outro. Repare como esta palavra diz, pelos quais Ele nos tem dado grandes e preciosas promessas, grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, escapado da corrupção. A outra natureza é a natureza da corrupção, a natureza da morte, da escravidão. É a natureza de fazer tudo de qualquer maneira, sem Deus, sem consultar Deus, sem querer Deus, vivendo como pensar, como sentir, à maneira do que achar, sem dar importância nenhuma às suas ações diante de Deus, sem consciência dos seus passos, das suas decisões, sem se humilhar na presença de Deus, sem buscar a vontade de Deus. Mateus 7,21 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Querer entrar na presença de Deus e na glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus. E para que toda a gente pudesse saber qual é a vontade de Deus, você tem nas suas mãos esta palavra, que é para conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Quando alguém parte, deixa um testamento escrito. Jesus deixou o testamento, o Novo Testamento escrito. Essa é a minha vontade.
a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Assim como já vimos, diante de Deus só há duas famílias. Espiritualmente só há duas famílias. É verdade, de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as cores. Só há uma família com Deus, que pertence a Deus, que são chamados seus filhos. E só há outra família que pertence e está controlada pelo poder maligno. Amém? Jesus falou isso claramente em Mateus, no capítulo 5, quando diz, Mateus capítulo 7, capítulo 7, versículo 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho conduz à vida, e são poucos os que acertam com esta porta. Então falou de uma porta estreita e de uma porta larga. E depois desta porta estreita tem um caminho estreito. Porquê é que o caminho é um caminho estreito? Porque é um caminho que não permite a pessoa fazer tudo o que lhe apetece, tem que ir segundo a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus e fazer o que está escrito na sua palavra. E o caminho largo? O caminho largo é muito simples: faça como quiser, tenha um Deus à sua maneira, viva como quiser, faça o que quer lhe apetece, o que lhe dá na realíssima gana e não tem que prestar contas a nada. Esse é o diabo. O diabo diz: faz tudo o que quiser. Mas no fim agarra a pessoa e leva para o inferno com ela. Então há uma porta larga onde cabe tudo. Cabe toda a religião, cabe toda a excursão, cabe todo o santuário, cabe tudo o que é comandita religiosa a caminhar acima e abaixo em excursões de garrafão ou sem garrafão. E a adorar isto e aquilo, e a adorar tudo e mais alguma coisa. Cabe tudo, cabe lá tudo. É uma porta larga, um caminho largo, e o fim é um destino de condenação eterna. Mas há uma porta estreita, há um caminho estreito, e o fim é a vida eterna. É a vida com Deus. Assim, quando nós falamos sobre isto, quando abordamos esta questão e percebemos que não há nenhuma forma e nenhuma maneira de poder chegar diante da presença de Deus, a não ser por Cristo, nós precisamos de perceber claramente o porquê. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Jesus é o único? Porque é que não há outro caminho? Esse caminho estreito que falávamos. Ele diz: eu sou esse caminho. Porque é que não existe? Porque é que Ele é o único? Porque Jesus, ao contrário das religiões, que são as buscas humanas a caminho de buscar Deus e de escrever coisas sobre isso e de estabelecer uma religião, e há religiões muito loucas e muito malucas e muito satânicas, feitas à sua maneira. Por exemplo, Maomé, como era um pedófilo, escreveu que Deus permite e Deus consente que se possa casar com crianças. Não sei a partir de que, se é dos 4, se é dos 6, mas é por aí fora. E por isso é que ainda hoje os seguidores deles casam com crianças. E é perfeitamente normal de o fazer. E se for as crianças dos outros que não sejam muçulmanos, até podem violá-los ou matá-los, que não tem importância nenhuma. Como ele era isto, como ele era um assassino, achou que matar os outros todos que não concordassem com ele, que estava bem. Que ficar com os seus bens, com as suas coisas, estava certo. Então fez uma religião à sua própria imagem. Mas repare que a Bíblia abre em Gênesis
a dizer que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não é o contrário. Não somos nós que fazemos Deus à nossa imagem. É Deus que nos faz à sua imagem e à sua semelhança. Assim, fazer um Deus à sua maneira, que pode parecer à primeira vista que é uma coisa simples e inofensiva, é a causa e a origem de todas as religiões que há. Que as pessoas construíram religiões à sua maneira. E fizeram compêndios e deram-se ao trabalho de ter gente que escrevesse e que fizesse para eles, e ditavam e diziam, então fez-se aquela religião. Diz, Deus é assim. Pronto, ponto final. E quem não concordar com isso, corta-lhe já essa cabeça e acaba com o problema. Então aquilo que assistimos é de gente cá em baixo a tentar definir Deus. Mas um dia vem Deus de cima e chega aqui como homem, gerado no ventre de uma mulher virgem chamada Maria, não por homem nenhum, mas pelo Espírito Santo de Deus, sendo por fora um homem e sendo por dentro Deus. E disse, eu sou a verdade, e eu sou o caminho, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele não esteve a fazer um compêndio à procura de Deus, ele veio de cima e disse, Deus sou eu. Por isso é que os discípulos o adoraram, porque ele de facto, em tudo o que viveu aqui, viveu na absoluta perfeição dos princípios de Deus, da palavra de Deus e da retidão de Deus. E tendo tanto valor, ofereceu-se para pagar pelas nossas injustiças e pelos nossos pecados e pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E se não tivesse esse valor todo, não podia pagar por nada. Diante do tribunal de Deus um dia, aqueles que são filhos, diante do tribunal de Deus um dia, quando você for chamado e não tem com que pagar, tem ali um advogado à destra do Pai, que é Cristo. E ele diz, Pai, eu paguei por ela, eu paguei por este, eu paguei por este. Ele aceitou-me lá embaixo. Ele prometeu que ia seguir o meu caminho e que ia seguir a palavra e que ia seguir-nos a nós. E por isso eu paguei por ele. Quando você não tinha com que pagar, alguém colocou o valor todo em cima da mesa diante do juiz e disse, está paga a dívida dele diante da justiça de Deus. Então a sua dívida foi paga. Você sai dali, não porque fosse eventualmente tudo mais perfeito que toda a gente, mas porque foi pago por ele e porque a seguir tomou esta resolução de viver na presença de Deus com a sua vida. Amém, irmãos? Portanto, esta palavra tão assertiva, tão firme, sobre a nossa vida saindo da escravidão de Satanás. Colossenses 1,13 diz que nós fomos tirados da escravidão do mundo das trevas e que fomos transportados para o seu reino. Fomos tirados, Colossenses 1,13 nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi tirado da escravidão de Satanás, tirado do que o diabo queria fazer com a sua vida, não pode fazer mais. O que ele gostava de fazer, os planos dele não vão acontecer mais. Desde o dia em que você disse, Senhor, eu aceito o que tu foste fazer à cruz por mim. Há quase 2000 anos tu deste a tua vida e eu não sabia, mas tu pagaste na cruz para que eu fosse livre, para que eu te pertencesse, e eu aceito o teu caminho e pertenço-te a ti. Em João capítulo 1 e versículo 12 diz, a todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ser filho de Deus, por isso, são aqueles que entendem que Jesus morreu na cruz por si, pessoalmente. Ele não veio somente por si, pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelas pessoas mais próximas de si. Ele não veio só por si, veio por todos nós. Mas já reparou que milhões e milhões de pessoas à face dessa terra não o aceitam? Não o recebem? Não querem saber disso para nada? Pelo contrário, contrariam isso e dizem, não, esse caminho não é caminho certo. Isso que Deus fez de enviar o seu filho cá, eu não aceito isso. O que é que vai ser dessas pessoas um dia diante de Deus? Deus sentado no seu trono olha sobre esta multidão de pessoas e diz assim, então eu enviei o meu filho
para viver aí como homem, para pagar em teu lugar as tuas culpas, as tuas injustiças, e não o aceitaste. Enviei, ele morreu em teu lugar, ofereceu-se para dizer, Pai, eu morro em lugar deles, e não aceitou. Era muito mais barato para Deus ter pegado em todos os diamantes do mundo. Era fácil para Deus ter pegado numa galáxia toda e oferecê-la, mas não era isso que podia pagar a nossa entrada na glória de Deus. Era preciso uma vida de alguém que morresse. A morte tinha que vir, a condenação tinha que se exercer, a culpa tinha que ser paga, a transgressão tinha que ser paga, o pecado tinha que ser pago, a desobediência tinha que ser paga, sim ou não? O crime tinha que ser pago, e Jesus disse, eu pago em lugar deles. E mesmo assim ele vem e rejeitam-no, não aceitam o sacrifício dele e preferem o quê? Pagar eles? Então, quem não aceita o que ele ofereceu, um dia vai ter que o pagar pessoalmente. Quem é que me percebeu bem? E é este o paradoxo extraordinário que o mundo tem. Deus enviou o seu Filho, Deus estendeu a mão sobre esta humanidade e a humanidade rejeitou a mão dele e seguiu em frente com os seus próprios caminhos, a querer fazer à sua maneira, a querer discutir e a querer estabelecer as suas próprias vozes, a decidir diferente daquilo que Deus disse. Mas quem lhe deu um conhecimento ou autoridade para tratar de definir Deus ou de dizer como é que Deus tinha que fazer? E rejeitar a oferta de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, conforme está escrito na palavra de Deus, aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Capítulo João 1:12. Aqueles que o receberam, quantos é que o receberam aqui? Aqueles que o receberam lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esta é uma das maiores mentiras do mundo. É que o mundo e as religiões dizem que são todos filhos de Deus. E você ouve autoridades religiosas dizer isso. Houve autoridades religiosas dizer que toda a humanidade são todos irmãos. Como é que pode ser irmão uma pessoa que ama o seu próximo, ou uma pessoa ao lado, põe bombas ao lado e se manda pelo ar e mata toda a gente? Como é que pode ser irmão? Irmão de quê? Que pensa tudo ao contrário. Que acha que matar o seu próximo, que matar a outra pessoa, faz com que ele possa ter lá, não sei quantas virgens são. Nem me interessa. E rebenta a sua própria vida. E como é que eu posso dizer que esta pessoa é meu irmão? Meu irmão de quê? Se pensa tudo diferente, se acha tudo diferente, se imagina tudo ao contrário, se pensa que matando outros fica bem com o Deus dele, o Deus que ele inventou ou o líder dele inventou. Não podemos ser ignorantes. E seja quem for, até pode ter a maior cartola enfiada para a cabeça abaixo, que enterra até os olhos, que não está a ver nada. Se pensa que somos todos irmãos nesta humanidade, está muito enganado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que uns são filhos de Deus e outros são filhos de Satanás. A Bíblia fala de duas famílias. Uma pertence a Deus e uma parte já está com Deus e outra ainda está aqui. E outra são filhos de Satanás. Não tem a natureza maligna neles. Por isso é que você vê tanta morte, tanta guerra, tanta destruição. Mesmo em nome de Deus você vê as coisas mais horríveis serem feitas. Pessoas degoladas e mortos. E em nome de religiões vê as maiores atrocidades. E no entanto as pessoas pensam, são tudo irmãos, são tudo Deus. Deus é o mesmo. É tudo Deus, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Religiões andaram a fazer um Deus, a imaginar um Deus, a criar um Deus. E muitos criam um Deus de pau e um Deus de pedra. E outros pensam que a vaca é um Deus e vamos adorar a vaca. E há gostos para tudo. Há gostos para toda a maluquice que existe. Adorar uma vaca, o que é que a vaca tem de divino? Sei que a pessoa esteja a comer um bife e diz assim, este bife estava divinal. Só se for. Bendito seja Deus.
Meus queridos irmãos, Deus é indissociável da sua palavra. São filhos de Deus. Então o que é que são as outras pessoas criadas sobre esta terra? A Bíblia diz que todos fomos criados por Deus. Não diz isso? Diz. Então são criados por Deus, são filhos de Deus? Não. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E chama-nos a partir daí criaturas de Deus. Somos criados por Deus. Criados por Deus é diferente de uma outra qualidade que a Bíblia chama, a partir do Novo Testamento, são os meus filhos. Têm a minha natureza. Parecem-se comigo. É diferente. Muito diferente. Uma coisa são aquelas pessoas que dizem: Deus está lá em cima, Deus é Deus, não sei o quê, estão cá em baixo. Não têm nenhuma relação com Deus. Quando eu tinha o meu escritório numa academia e meus filhos eram pequeninos, eles chegavam do colégio e a pessoa que os ia buscar deixava-os lá. À altura, no inverno, eles tinham umas botas. E como eles são todos de diferença de 2 anos e são todos seguidinhos, os rapazes, eu já sabia, não era preciso olhar para o relógio para saber quando eles chegavam. Porque aquilo no andar de baixo era de soalho e eu ouvia aqueles passinhos por lá fora, apressados. Subiam as escadas, entravam no meu escritório dentro, de repente abria a porta: ei, papá, estamos aqui. Agarrava logo um papel para fazer um desenho para me dar. Toda a gente no meu escritório chegava e batia: pastor, posso entrar? Do lado dentro eu levantava-me e abria a porta: pode entrar. Mas aqueles 3 não, entravam por lá dentro, bum, com a porta aberta, zaz, e atacavam logo a secretária. Se eu estivesse a escrever alguma coisa, tinha que arrumar ou pôr logo direito, porque aquilo era tudo invadido. E eles riam-se no escritório, riam-se, porque todos os dias era isto. E riam-se de mim e diziam assim: olha, lá vai ele ser invadido. Aquilo era tudo a acelerar, chegava ali. E eu dizia: pastor, você quer que eu os segure? Não, não quero, deixa-os vir. São meus filhos. Toda a gente chegava lá, tinha que bater. Tinha que pedir licença para entrar. Eles não batiam, nem pediam licença, entravam. Você é um filho de Deus. Você vem diante da presença de Deus e pede e fala. E quando fala com Deus, a sua voz é ouvida. Você não precisa nem de bater, nem de salamaleques, nem de fazer coisas ridículas. Você não precisa de nada, não precisa de pôr 2 velas. Meus filhos não põem 2 velas à entrada e dizem assim: pai, estou aqui a pôr uma vela por mim ou estou por meus irmãos, para tu ver se nos ouves. E temos aqui uma lista de umas coisas que vamos começar a recitar todos em coro. E umas rezas a ver se tu nos ouves. Não era nada assim. Chegava a dizer assim: ei papá, olha atrás, precisamos disto ou aquilo, ou queremos que venhas connosco. Falavam assim. E você fala com Deus porque é seu filho. Você é ouvido porque é filho de Deus. Você não vem com rezas, não repete coisas ridículas, estúpidas, nem repete sequer orações e lençóis de orações repetitivas e que todas as religiões têm. Os monges do Tibete nem se deram já ao trabalho disso. Fizeram umas manivelas e umas rodas, põem lá as orações escritas e fica um monge a dar a manivela. Que é para já nem se cansar tanto a dizer nada. Portanto, isto há gostos para tudo, para fazer as coisas mais estranhas que alguém imagina. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus fazem assim como está aqui escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia fala acerca de um homem, Jairo, que era o príncipe da sinagoga. Era assim que era tratado naquele tempo, que era uma correspondência como ao pastor da igreja daquela época. E ele chegou diante de Jesus, diz aqui o versículo 22, Marcos 5, 22, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E prostrou-se, esta palavra é a mesma palavra do significado de prostrar-se em adoração, para adorar Jesus. Jesus teve que parar quando aquele homem
se pôs à frente dele, prostrado aos pés dele, de joelhos aos pés dele. A Bíblia não diz que você deve se pôr de joelhos diante de ninguém. Preste bem atenção a isto. De joelhos diante de Deus, de pé diante dos homens. Nós não nos joelhamos diante de ninguém, de nada. Estamos em pé diante dos homens e em joelhos diante de Deus. É assim que se deve estar. Mas este prostrou-se. Ele tinha religião? Pergunto eu. Sim ou não? Diz aqui também no versículo 23 que ele insistentemente lhe pedia, dizendo: a minha filhinha está a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Diz o início do versículo 24. Aliás, devia fazer parte do versículo 23 esta frase. Jesus foi com ele. Vem para que minha filha seja salva porque ela está a morrer. Este homem tinha religião. Tinha religião, tinha a Bíblia. Ele pregava a Bíblia, o Velho Testamento. Estava ao serviço numa cadeia de comando dos fariseus, como entre aspas, um pastor local. Dentro de uma sinagoga era ele quem mandava. E, no entanto, tendo religião, ao ver este problema entrar pela sua casa dentro e a morte da sua filha, e sabendo e ouvindo acerca de Jesus e do poder dele, dos milagres dele, da grandeza do poder de Deus, ele não teve dúvidas. Ele pôs a religião em segundo lugar. Sim ou não? E pôs Jesus em primeiro lugar. Então o erro das pessoas que dizem eu tenho religião é que põem a religião em primeiro lugar e Jesus em segundo ou terceiro ou quarto, nem sei em que lugar é que o põe. Mas é exatamente o contrário. Se alguém não puser Jesus em primeiro lugar, não tem acesso à presença de Deus, nem tem acesso ao poder de Deus. Nem desta religião. Nós somos evangélicos. Mas, sei lá, você não ponha evangélicos em primeiro lugar. Não põe a igreja evangélica em primeiro lugar. Não põe a religião dos evangélicos em primeiro lugar. Em primeiro lugar está Deus. Ponto final. Não há cá história nenhuma. Eu tenho religião. E adianta-lhe muito ter religião. Jairo tinha religião, mas não lhe adiantou nada, a filha estava a morrer em casa. Quando ele viu uma desgraça destas, correu para Jesus. Tinha religião, mas a filha estava a morrer. O amor dele pela filha falou mais alto. Arriscou tudo. Arriscou o seu trabalho, arriscou a sua profissão. Ele ia ser expulso pelos fariseus. Aliás, eu creio mesmo que Jairo não demorou muito a ser expulso dos fariseus, que eles andavam a perseguir a todos os que buscassem a Cristo. E prostrou-se aos pés dele para o adorar. Meus queridos irmãos, que ilações é que nós podemos tirar desta palavra? Que revelação é que tem esta palavra para nós? Além desta primeira que vos disse, que Jairo tinha religião, mas que a filha estava a morrer? Sim ou não? É que a religião não salva ninguém. A religião não cura ninguém. Nenhuma religião. Você não encontra isso na religião. Vê pessoas a morrer. Vê pessoas sem respostas. Vê gente a fazer coisas, sacrifícios, viagens, andados de joelhos, de rastros, pelo chão fora, mas não vê resultados nenhuns. Capaz de ver uma coisa assim muito de longe a longe, qualquer coisa que se disse, mas a pessoa nem consegue ver se é verdade ou não, sabe lá? Mas foi, não sei quando, ou então são especialistas, religiões, em dizer em outro tempo acontecia isto, mas hoje não acontece nada. As religiões são falidas hoje, são fracassadas hoje, no hoje. Hoje não vê nada, hoje não há nada. Mas nós precisamos de milagres na nossa vida hoje, precisamos de respostas na nossa vida hoje, precisamos de soluções para a nossa vida hoje. Não precisamos naquele tempo, precisamos agora de vitória com Deus. Bendito seja Deus. Então este homem arriscou tudo. Porquê? Porque ele sabia e ele entendeu que Jesus, para fazer as coisas que fazia, não podia ser igual como eles.
Só Deus mesmo é que era capaz de fazer estas coisas prodigiosas que Jesus fazia. E então adorou-o como sendo Deus. Aquele que não recebe a Jesus como Deus, não o conhece. Não percebe nada de quem é que Jesus é. Porque Jesus é Deus. Jesus não é um homem. Ele veio aqui como homem, porque Deus entregou esta terra ao homem, e para entrar nesta terra sujeitou-se a vir aqui como homem. Mas ele é homem. Mas Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veio aqui Jesus como homem. Nas personalidades humanas nós temos muitas pessoas. Cada um de vocês que está aqui é uma pessoa. Cada um dos 7 bilhões de pessoas à face desta terra são seres humanos. Mas dentro de uma classe, da classe suprema da existência, que é Deus, o ser divino, só há 3 pessoas. Quantas pessoas é que nós temos aqui? Temos muitas pessoas. Quantas pessoas é que existem sobre esta terra? Mais de 7 bilhões de pessoas. Mas de Deus quantas pessoas são? Só são 3 pessoas. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 personalidades. 3 pessoas, cada um com as suas funções. O Pai é aquele que dirige, é aquele que estabelece a criação. Mas o Filho é aquele que executa, é o poder de Deus que executa, que dá ordem pela palavra para executar, para fazer acontecer alguma coisa. É o comandante dos exércitos celestiais, é a imagem visível de Deus. E quando chegou a altura de vir aqui como homem fazer-se homem, foi o Filho que veio. Amém? E o Espírito Santo é o poder de Deus em ação. É aquele que está em toda a parte. É aquele que não se vê, que não se toca, mas se sente a sua presença. É aquele que opera milagres extraordinários e que nos faz chegar e vem fazer morada dentro de nós. Jesus estava ao lado dos discípulos. Jesus não podia estar dentro de Pedro. Mas o Espírito Santo pode estar ao mesmo tempo dentro de todos nós. É a terceira das personalidades de Deus. Mas não há mais. Abaixo do homem você tem os animais, que são seres animais, peixes e aves e animais e tudo que está aí. E depois tem os vegetais, e depois tem os calhaus, os minerais, e tem por aí fora. Mas repare, não nos confundamos. São coisas todas muito diferentes umas de outras, de tudo que está criado. Mas Deus é só um. Há só uma classe específica sobre quem é Deus. E dentro da organização de Deus só há 3 pessoas. E a pessoa de Jesus é Deus. Por isso nós podemos adorar Deus. A Bíblia proíbe adorar seja a quem for. Jairo veio para adorar Deus. Onde estava Jesus naquela época estava o poder de Deus. E a segunda lição que aprendemos com isto é esta. Onde estava Jesus naquela época estava o poder de Deus. Se Jesus estivesse em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Se estivesse na Galileia, o poder de Deus estava na Galileia. Quando chegou Jairo e se prostrou aos pés dele e pediu e disse: tenho a minha filha que está a morrer, vem para que ela viva. E eu pergunto para si hoje, afinal, quem faz o poder de Deus se dirigir para onde? O poder de Deus estava ali. Mas quem o direcionou? Quem disse: preciso que o poder venha à minha casa. Preciso que o poder de Deus venha para curar a minha filha. Preciso que o poder de Deus se dirija para lá, para que ela viva, para que esta situação se resolva. Quem dirige é você com as suas orações, com aquilo que você pede. Essa direção de Deus que você vê aqui. No versículo 23 ele disse: vem e impõe as mãos para que ela seja salva e viva. Ele pediu especificamente. Isso significa que você e eu também devemos pedir especificamente. Devemos pedir sabendo que temos direito como filhos a pedir isto: vem à minha casa, opera este milagre, ajuda-me nesta batalha que eu preciso. Porque Deus disse que em Mateus 7:11, se nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles
que lhe pedirem. Você tem os seus filhos e você deseja o melhor para eles e dá o melhor para eles, quanto mais Deus o fará para aqueles que são seus. Quantos é que são filhos de Deus aqui? Então, estes filhos de Deus, estas pessoas dizem, eu quero Deus, eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir a sua palavra, eu quero seguir em sua presença, eu quero viver com Deus a minha vida aqui. Temos direito a receber boas dádivas. Quanto mais, diz ali, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E compara-nos a nós com os nossos filhos, dando aos nossos filhos o melhor, quanto mais Ele dará estas boas coisas para aqueles que lhe pedirem, pedindo especificamente. Quer dizer, quando Jairo chegou diante de Jesus e se pôs aos seus pés e se prostrou diante dos seus pés, o poder de Deus parou. E quando Jairo disse, vem à minha casa, o poder de Deus dirigiu-se para a casa de Jairo. É a mesma coisa hoje. Jairo não é diferente de nós. Jairo não faz pedidos diferentes do que nós precisamos na nossa vida. Pode não ser um pedido tão dramático, ainda bem que não é, tão dramático e tão grave como este. Perdão, mas são os seus pedidos. Como filhos temos direito a pedir e a pedir que o poder de Deus se dirija para as coisas que nós precisamos. E o poder de Deus vai direcionado para os assuntos que você falar. Oração é isto, é pedir ajuda de Deus nas coisas que nós nem temos hipótese nenhuma de resolver, nem temos hipótese nenhuma de fazer nada. Avançaram mais para a frente e a Bíblia diz no versículo 35 que chegaram alguns de casa de Jairo e disseram, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Imagina o que é para um coração de um pai ouvir uma coisa destas. A tua filha morreu. No versículo 36, foi Jesus quem falou. O Jairo deve ter ficado sem palavras, sem fala, sem nada. Jesus disse, não temas, crê somente. Que palavra tão poderosa é esta? Quando estamos diante de coisas que são para nós impossíveis, que são insuportáveis, a palavra dele que vem dizendo, não temas, não temas, crê somente. Para crer nele, para continuar a crer da mesma maneira que tinha acreditado antes. E Jesus chegou lá em casa. Estavam todos já em prantos e com choros. E Jesus disse uma palavra de fé. Deus quer que você e eu sejamos capazes de falar uma palavra de fé, às vezes sobre coisas que ainda não estão como deviam estar, ou que aconteceu algum mal ou algum dano, você pode falar uma palavra de fé. Jesus falou uma palavra com fé, dizendo, a menina não morreu, mas dorme. O que ele quis dizer com isso é tão fácil para mim, como é fácil para si, como mãe ou como pai, acordar o seu filho que está a dormir, é fácil para mim levantar alguém que morreu. Para nós, acordar algum filho ou alguma filha, todos nós já fizemos isso. Sim ou não? Fomos lá, acordamos, acorda, ele está a dormir, não quer ir para a escola, mas tem que acordar, e você vai e acorda, o desperta. Para Deus é fácil fazer isto, despertar alguém que tinha morrido. E ser capaz de acordar alguém que estava já na morte. Então era assim que Jesus estava a falar. Não queria dizer que não tinha morrido. Claro que tinha morrido. Mas Jesus disse, não morreu, mas dorme. Eu vou despertá-lo. Várias vezes Jesus fez isto. Jesus disse isso, ele disse a mesma coisa acerca de Lázaro. Eu vou despertá-lo. Lázaro está a dormir, eu vou despertá-lo. Perdão. E agora, nesta palavra, quando ele falou isto, a Bíblia diz que o conjunto de pessoas que lá estavam se riram dele e fizeram um pouco dele. Então estavam a chorar todos e de repente, em vez de choro, começaram-se a rir. A rir dele. O que é que Jesus fez? Você encontra aqui que Jesus mandou sair todos os que se estavam a rir. Riram-se dele. Versículo 40, Jesus mandou sair a todos os que estavam a rir-se dele. Você deve se rodear de pessoas que não se riem de si e que não falam ao contrário de si. Há gente que gosta de falar tudo ao contrário do que você diz,
para crer tudo ao contrário. Você diz A, eles dizem B. Você diz vamos ter esta bênção, esta vitória. As pessoas dizem não vamos ter nada, não vamos conseguir nada, não vai acontecer nada. Rodeie-se de pessoas que têm a mesma fé. Não de pessoas que você dá um passo para a frente e puxa-no para trás. Parece aquele cão dos desenhos animados a rir-se sempre o Muttley, sempre a rir-se do dono e sempre a falar tudo ao contrário. O dono a acreditar, vou fazer isto, vamos fazer aquilo, todo entusiasta, e o cão a rir-se e vai acontecer nada assim. Há gente assim. Agora imagina a desgraça que é casar com uma pessoa assim. Jesus mandou sair todos da sua presença. Porque não havia ali unidade nenhuma para o poder de Deus poder agir e atuar. Rodeie-se de pessoas que suportam a sua fé e que o ajudam na sua fé para caminhar juntos e que levam a sério as coisas para caminhar juntos para a frente com o poder de Deus. É muito difícil poder ter qualquer relação de qualidade sem haver confiança. Sim ou não? Por isso a relação com Deus é uma relação. E a relação de fé é uma relação de unidade na presença de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus então levou somente o Pai e a mãe. E quem é que levou mais? E Pedro, Tiago e João pegou neles e subiu e disse à menina, a ti te digo, a ti te mando, aqui diz assim a palavra, a ti te ordeno, levanta-te. E ela imediatamente se levantou e começou a andar. Tinha já 12 anos e deixou-os a todos admirados. Jesus restituiu àquele pai e àquela mãe a filha deles que o diabo lhe tinha roubado. Amém? A morte veio antes do tempo, mas Jesus veio a tempo de trazer da morte para a vida e de fazer com que aquele mal fosse parado e fosse restituído o que estava-se a perder. Deus quer fazer isso hoje com a nossa vida. Tenha a gentileza de ficar a pé, peça coisas que Deus restitua na sua vida, que o diabo lhe roubou, ou que estivessem perdidas, ou que pareceram que foram derrotas, que Deus faça restituição na nossa vida. Ou então faça como o Jairo fez, prostrou-se aos pés dele e disse, Senhor, direciona o teu poder para este assunto que eu agora te venho pedir. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Querido Senhor, clamamos diante do teu trono, clamamos diante da tua presença pela tua bênção na nossa vida. Tu és Deus poderoso, cheio de glória, cheio de majestade. Não é religião, não, o que nós precisamos, mas nós precisamos da tua presença. Precisamos do teu poder que nos renova e nos fortalece e nos transforma. Precisamos deste poder tão grande com que tu nos abençoas e nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Dirige-nos em tua glória, dirige-nos em tua presença, dirige-nos em tua majestade e vitória. Toma a nossa vida nas tuas mãos e clamamos hoje em nome de Jesus de ser direcionado o teu poder para as coisas que nós pedimos agora, Senhor. Como Jairo se prostrou aos teus pés e pediu a tua ajuda, nós hoje pedimos sobre a nossa vida. Vem dirigir a nossa vida para a frente. Vem conduzir com o teu poder os assuntos para os quais nós não temos nenhumas condições de vencer. É de ti que vem a força e a vitória. É de ti que vem a capacidade de vencer e triunfar sobre as coisas que para nós são impossíveis de alcançar. Toma a nossa vida em tuas mãos. Dirige-nos em tua glória, dirige-nos em teu poder e majestade. Glorifica o teu nome. Fale com Deus as coisas que você precisa que Deus dirija. Lembre-se que Jairo prostrou-se aos pés dele e que Jesus se encaminhou para a sua casa. Diga isso comigo, Senhor, vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre estes assuntos que eu entrego nas tuas mãos, sobre as dúvidas que eu tenho. Traz revelação e conhecimento, traz direção na minha vida e traz a tua perfeita vontade e os teus planos. Eu declaro em nome de Jesus que não são os planos do diabo que prevalecem, mas são os planos de Deus que prevalecem sobre a minha vida. Agora, Senhor, seja direcionado o teu poder para isto que nós oramos. As coisas que não temos solução,
as coisas que não temos respostas. Nós oramos em nome de Jesus de ser restauradas e ser restituídas as coisas que estavam mortas, ou sem hipótese nenhuma, ou sem condições de vencer. Tu és aquele que abre portas e caminho à frente. Clamamos por isso em nome de Jesus, de trazeres restituição aos sonhos, restituição à nossa vida sobre o que nós te pedimos agora, em nome de Cristo, Senhor. Aqueles irmãos que quiserem vir cá à frente para receber uma oração, vamos orar juntos em nome de Jesus. Aqueles que preferirem ficar no lugar, coloque sua mão em seu peito e vamos orar juntos. Senhor, entregue nas tuas mãos. Clama em nome de Jesus pelo teu poder tão grande que nos levanta e que nos levas para a frente. Vem tu dirigir com o teu poder, não sendo as nossas fraquezas ou debilidades, mas sendo a tua presença, o teu poder e a tua glória que operas em nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Assim declaramos com toda a fé do nosso coração, em nome de Cristo, Senhor, que as coisas que agora colocamos nas tuas mãos e nos inclinamos diante da grandeza do teu poder, colocando a nossa vida, Senhor. Bendito é o teu nome, glorifica o teu nome. Pius teve espalha, seiva, jaras gramas, estalha, os irmãos estão aqui na minha frente, coloque sua mão em seu peito e comigo em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos a minha necessidade. Na igreja toda podem orar também. E coloco nas tuas mãos a minha necessidade, Senhor. Coloco aquilo que me preocupa ou que me traz angústias. Eu coloco em nome de Jesus, para tu trazeres a tua solução daquilo que eu não sou capaz de fazer. Como Jairo pediu, vem à minha casa, entra na minha casa. Vem, Senhor, e que viva outra vez, e que recupere tudo o que se estava a perder, e que se restaure o que já não tinha nenhuma solução. Mas em tua presença nós oramos, das tuas respostas e da vitória nós clamamos em nome de Jesus. Quantos creem? Diz: Senhor, entrego este assunto nas tuas mãos, que fique ligado agora ao teu poder, em nome de Jesus. Aqui eu vou orar pelos irmãos. No lugar os irmãos podem fazer esta ligação ao poder de Deus, também com esse salmo, com esse cântico. Fica a louvar a Deus. Vamos orar juntos. Beijo. Ai, sei,